E agora eu te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão, que eu vi antes que eu fosse casado. Eu estava deitado na casa de meu avô Malaléu, quando eu vi numa visão o Chamaim se purificando e sendo arrebatado. E caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos e estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo. Por conta destas coisas, eu supliquei ao soberano. É sobre enxergar além do que te ensinaram, no mundo além do cheio sistema, de além ilusões. do que te contaram. Dizem que a terra gira, mas eu olho e não vejo. Escritura na mão, busco mais que desejo. Firmamento lá em cima, águas separadas. Gênesis já falava, verdades reveladas. Sol e lua no céu, como luminares. Não bilhões de galáxias que ninguém nunca sabe. Sistema me ensinou, mas eu comecei a duvidar. Quando vi contradição, comecei a questionar. Grupo fatos bíblicos, trazendo reflexão. Doutor Afonso fala com base e direção. Tiago Lima levanta ponto que incomoda. Romo Malochin também entra na roda. Rubens e Ale e Frata na missão, buscando na palavra mais que opinião. Não é teoria, é leitura com temor, separando o que é mundo, o reino do Criador. Será que é verdade ou só manipulação? Ciência ou controle da informação? Se a Bíblia A terra é destruída. Ó soberano, não destruas toda a terra. Deixa uma semente justa. Tua oração foi ouvida, Enoque. Uma semente será preservada. Grava isto para as gerações futuras. O domínio do soberano permanecerá para sempre. Meu filho, ouvi minha palavra. Antes de casar com tua mãe, eu vi uma visão em minha cama. Uma visão que representa a história do mundo, do início ao fim. Vi uma vaca branca crescer da terra. Depois, 2 bezerros cresceram, um negro e um vermelho. O bezerro negro golpeou o vermelho e o perseguiu. Daquele tempo em diante, não vi mais o vermelho. O que significa esta visão, meu filho? O julgamento final e o reinado messiânico. Em meu sonho, vi muitas vacas procederem, reunindo-se e seguindo um líder. A primeira vaca procurou seu bezerro vermelho, mas não o encontrou, e lamentou com grande tristeza. Depois, um touro branco enorme apareceu. Muitas vacas brancas juntaram-se a ele e pariram muitas outras, seguindo umas às outras. Novamente olhei e examinei o Chamaim acima, e vi uma estrela cair do céu, qual, estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. Depois disso, eu vi uma visão, grandes vacas negras, e vi os seus jovens começar a lamentar-se um pelo outro. Novamente, eu examinei o céu, então vi muitas estrelas a descer, projetando-se para onde a primeira estrela estava. As vacas ficaram grávidas e geraram elefantes, camelos e asnos. Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas. Elas começaram a morder, a tragam e a golpear com os chifres, começando também a devorar-se umas às outras. Vi todos os filhos da terra a tremerem, chocados com o terror deles, e de repente a fugirem. Novamente eu os vi, mordendo e devorando um ao outro, e a terra clamou de dor. Então levantei os meus olhos ao céu e vi. Homens brancos, como se fossem luz, desciam até mim. Eles pegaram na minha mão e ergueram-me das gerações da terra
e levando-me a uma alta estação. Eles mostraram-me um vale profundo e escuro. Um dos homens brancos segurou a estrela que caíra e a amarrou, lançando-a para aquele abismo. Assim, a justiça foi feita sob os céus. Permaneci ali, observando, até que tudo se completasse. Então um deles puxou sua espada e deu-a aos animais, que começaram a morder um ao outro, e toda a terra tremeu. Eis, um dos 4 Malachim veio do Chamaim, reuniu as grandes estrelas e, amarrando-as, lançou-as nas cavidades da terra. Novamente eu elevei meus olhos ao Chamaim e vi um oponente telhado com 7 cataratas a derramar muita maim. E vi que haviam fontes abertas na terra, naquela grande vila. Um dos 4 foi às vacas brancas e ensinou-lhes um mistério. Enquanto tremiam, ele nasceu e tornou-se um homem, Noé, e fabricou um grande barco, onde habitou com seus 3 filhos, cobrindo-os da grande inundação que estava para vir. A mãe começou a ferver e a subir sobre a terra, de modo que a vila e todo o seu rebanho foram engolidos. Muita maime saiu dela, escuridão e nuvens. Tudo o que vivia na terra pereceu, afundando no abismo. Mas o barco flutuou sobre ela, a única esperança num mundo submerso. Então, as fontes da terra tornaram-se equalizadas e a maime começou a descer, até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e tornou-se em luz. E se a criação tivesse um começo ainda mais misterioso, uma história onde um símbolo se transforma em pai de uma nação. A vaca branca tornou-se homem, Abraão, e saiu com 3 vacas simbólicas, branca, vermelha como sangue e preta. Então, feras e pássaros surgiram, uma montanha de criaturas que começaram a lutar. No meio deles, nasceu o símbolo de Abraão. Este, Isaque, trouxe um asno selvagem, e daquele veio uma porca negra, Esaú, e um cordeiro branco, Jacó. E aquele cordeiro deu luz a 12 cordeiros, os 12 patriarcas, os fundadores das tribos de Israel. Uma história de símbolos divinos que nos remete às origens da fé. Que esta narrativa inspire a sua espiritualidade. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, um deles, Yosef, foi entregue aos asnos. Mas os asnos, por sua vez, o entregaram aos lobos, e ele cresceu no meio deles. Então o soberano trouxe as outras 12 ovelhas para habitar e se alimentar com ele no meio dos lobos. Elas multiplicaram-se, mas os lobos começaram a oprimir-nos, destruindo os seus jovens e fazendo-as fugir para refugiar-se no seu soberano. Entretanto, Moshe, que foi salvo, escapou. Via a ovelha gemendo e implorando ao seu soberano com todo o seu poder. E o soberano das ovelhas desceu a sua voz da sua elevada habitação, foi a eles e examinou-as. A promessa de que, mesmo na maior opressão, a nossa voz é ouvida e a ajuda divina chega. Ele chamou a ovelha que fora resgatada dos lobos e lhe ordenou: faça-os entender que não devem tocar no rebanho. Com a palavra do soberano, ela foi até eles, acompanhada por Arão, para entregar a advertência divina. Mas os lobos prevaleceram com toda a sua força. O rebanho clamou por socorro ao seu soberano, e ele veio. Começou a ferir os lobos, que levantaram uma grave lamentação, enquanto as ovelhas ficaram em silêncio. Os olhos dos lobos ficaram cegos e eles fugiram. O soberano das ovelhas conduziu o seu rebanho para a segurança. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante era terrível, esplêndido e grandioso. Os lobos perseguiram as ovelhas até ao Mar Vermelho, um lago sem saída. Mas diante do soberano, as águas dividiram-se, erguendo-se como paredes de pedra. Ele conduziu as ovelhas pelo seco, posicionando-se entre elas e os lobos. Os lobos, ao verem o soberano, tentaram fugir, mas o lago voltou à sua natureza. As ovelhas atravessaram para o deserto, onde o seu soberano as examinou e lhes deu de comer.
Enquanto as ovelhas eram conduzidas, o seu soberano descia para elas, numa terra de sonhos e mistério. Mas quando ele se apresentou, o seu semblante era tão terrível e severo que as ovelhas ficaram amedrontadas. Todas tremeram, perguntando se seriam capazes de olhar para o seu soberano. A ovelha que as conduzia subiu ao topo da rocha, enquanto as outras começaram a vagar, cegas. Mas quando o soberano soube do que havia acontecido, desceu com indignação, só para descobrir a sua cegueira. E assim, movido pela compaixão, ele veio a elas para guiar as ovelhas perdidas de volta ao caminho. Num rebanho, algumas ovelhas tinham desviado do seu caminho. Tão logo o viram, temeram e tremeram na sua presença. Mas a ovelha condutora, com uma força divina, foi para encontrar as que se tinham perdido, para trazê-las de volta ao rebanho. Vi que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa para o soberano do rebanho e fez todos eles ficarem nela. Mas ele foi separado e morreu. Então, as menores subiram ao seu lugar, entraram num pasto e aproximaram-se de um rio sagrado. Todo o rebanho procurou por ele e clamou por ele com amarga lamentação. Eles cessaram de clamar e passaram para um novo território, onde uma nova ovelha se levantou para os conduzir. Lá, eles entraram num lugar agradável e ficaram satisfeitos, embora os seus olhos se abrissem e fechassem. Mas os perigos surgiram. Cães, lobos e javalis devoraram-nos até que um novo pastor se levantou. O carneiro, um deles mesmos, para conduzi-los e chifrar todos os seus inimigos. Já viste o que acontece quando os líderes perdem a sua dignidade? O rebanho sofre. Um carneiro grande e poderoso começou a ferir o seu povo, pisando sobre eles sem honra. Então, o soberano enviou outra ovelha, um carneiro menor, para conduzi-los com sabedoria. Mas os cães aborreceram-se e tentaram fazer cair o novo príncipe. A tentação é grande. Mas ele se levantou, conduziu o rebanho e gerou uma nova esperança. O verdadeiro liderança renasce. A sabedoria e a humildade guiem sempre os nossos passos. Antes que os reis se levantassem, antes que os pastores corrompessem o rebanho, havia testemunhas. Vi as ovelhas sendo entregues às bestas. Vi os pastores destruindo mais do que lhes foi permitido. Enoque, escriba do Altíssimo, chegou a hora de registrar o julgamento dos pastores. Eles esqueceram a casa do soberano. E trocaram a verdade por mesas impuras. Mesmo quando reitados, os mensageiros continuam sendo testemunhas. Tudo será contado. Toda destruição será registrada. Até quando o rebanho será entregue às feras. Tudo foi registrado. Verdade jamais permanecerá enterrada para sempre. Bem-aventurados que mais os permaneceram fiéis ao soberano das ovelhas. No
alto do Chamaim eu vi o sinal, as rodas do tempo no ciclo eternal. Enoque chorando vendo o caos mortal, os reis da terra presos no tribunal. Os luminares seguem ordem perfeita, Yao determina nenhuma falha aceita. O sol e a lua em medida secreta, enquanto a humanidade vive inquieta. Malachim descendo trazendo mensagem, mostrando os mistérios além da viagem. Portais do Oriente, estrelas e margem, tudo registrado na antiga linguagem. Capítulo 82 revelou que o tempo dos homens se modificou. Mudaram os ciclos que Yao decretou e o povo perdido se tornou. Eu vejo os pastores guiando o errado, ovelhas caindo no vale fechado. No sonho de Enoque foi tudo mostrado, impérios de sangue sendo julgados. Corvos e lobos dominam na terra, nações levantando bandeiras de guerra. Mas observa do alto da serra e pesa os espíritos antes da queda. da fila sobe como fumaça no ar, os justos clamando pra Yao escutar, enquanto os gigantes voltam a andar e os filhos da sombra tentam governar. Vi rios de fogo cortando os montes, estrelas caindo por trás dos horizontes. Malachim guerreiros guardando as fontes do conhecimento escondido nos contes. No capítulo 86 tudo começou, a visão dos animais que Enoque enxergou. Touros e ovelhas, o mundo mudou, cada criatura um reino mostrou. Os elefantes gigantes foram surgindo, os camelos jumentos assim foram vindo. Os anjos caídos na terra descendo e os filhos híbridos gigantes crescendo. A violência cobriu todo o chão, sangue nas mãos da geração, mas Yao preparou separação. Entre os escolhidos e a corrupção veio o dilúvio com força brutal, vem descendo do portal celestial, os pecadores em medo total, enquanto o justo seguia leal. Enoque olhando o futuro distante, viu o juízo chegando adiante, tronos acesos, fogo brilhante. Ela é real, reinando eterno e constante. Então eu vigio, porque sei dos sinais. Os Chamaim revelam segredos reais. Os Malachim guardam portais celestiais e os fiéis herdarão tempos imortais. Então eu vigio, porque sei dos sinais. Os Chamaim revelam segredos reais. Os Malachim guardam portais celestiais e os fiéis herdarão tempos imortais. Então eu vigio, porque sei dos sinais. Os Chamaim revelam segredos reais. Os Malachim guardam portais celestiais e os fiéis herdarão tempos imortais. Sinais, os Chamaim revelam segredos reais. Os Malachim guardam portais celestiais e os fiéis herdarão tempos imortais.